professor Aloísio Ribeiro de Almeida, já esteve conosco por algumas vezes e agora nos dá o novo prazer de estar aqui conosco hoje. Com a palavra, professor Aloísio. Então vamos fazer mais forte, dando um bom dia para as pessoas? Vamos nos dar um bom dia? Ah, não, mas isso é frio. Vamos nos dar um bom dia. Sigam o líder, por favor. É muito difícil para vocês? Não. Não. Dá tranquilo, né? Então vamos lá? Um bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? A gente deveria colocar isso na nossa prática, né? Um abraço, não é? Um abraço. Quem faz, eu acho que está bem alimentado, né? Durante o dia. Bom, hoje nós temos uma conversa sobre esse tema, começar de novo, para que a gente está chegando ao final do ano. Sempre fazemos um balanço, né? Da nossa vida, muitos fazem isso. Eu brinco com um irmão que ele, quando ele tinha um quarto bagunçado em casa, ele disse, mas rapaz, isso aqui, ele disse, não, esse ano eu vou colocar em ordem. Vocês imaginem que passavam-se os anos e ele, era isso e as correspondências, que ele ia responder as correspondências, mas até hoje estão lá os livros do jeito que estavam, até a mamãe, porque ele se casou, saiu de casa, até a mamãe resolver colocar numas caixas e deixar lá e leva e botou no pátio. Mas as caixas ainda ficaram um bom tempo no pátio. E ele só fez, provavelmente, transportar as caixas. Então, hoje, vai ser uma reflexão sobre esse começar de novo. E aí eu não queria ficar sozinho aqui. A gente experimentou esse modelo no nosso primeiro encontro e foi muito produtivo. Tivemos conflito aqui, tivemos entrega de flores e... Hoje não vai ser sobre conflito, vai ser sobre essa avaliação do nosso ano. Eu queria convidar pessoas para compor a mesa aqui comigo, para a gente bater um papo. Quem poderia se voluntariar? Não é obrigado, mas é um convite assim, venha. Venha. Eu espero, eu tenho o dia inteiro. Tranquilo. Ei, muito bem. Que bom. Só está faltando mais uma pessoa, porque são 3 cadeiras. Isso. Você é a Flávia. Bem-vinda, Flávia. Oi, Fernando. Tudo bem? Seja bem-vinda. Quem vem? Mais uma pessoa. É claro que isso não é fácil. Quando eu dou o curso de falar em público, as pessoas, a maioria, se inscreve pelo medo de falar em público, querem vencer o medo de falar em público. Isso. Para empatar, você viu, né? Em gênero, você é a Rafaela, seja bem-vinda, Rafaela.
Ô, João, cadê os nossos microfones daqui, João? Esqueceu, né? Não é só para ficar sentada. Não. Não é só tipo assim, é na Vera. É na Vera. Funcionando? Deixa eu ver. Mas ele deixou ligado? Ligou? Está ligado. Muito bem. Como é que é para vocês o final de ano? Para mim é um dia como outro qualquer, um período como outro qualquer. Um período É um período como outro qualquer. Um período como outro qualquer. Não existe essa qualquer. questão de ciclo. Sim. João, por que tu tiraste minha voz, João? Que negócio é esse, rapaz? É uma conversa, isso não é um monólogo. Hein? Lá fora. Meu Deus, será que ele está querendo que eu chame? É? Por favor, venham. Sou eu, Aloysio, do auditório. Venham. Que o João fez essa mágica. Rose, ele não está me ouvindo, Rose. Por favor, pede para o João colocar o som para cá, para interno. Quer dizer que você não acredita nesse negócio de ciclo? Não, acredito. Acredita? Mas especificamente em relação a final de ano, eu não Sim. tenho essa prática de Sim. fazer planos. Por que inventaram isso? Não sei. Para contar o tempo. Para contar o tempo. Para contar o tempo. O que você acha? Eu acredito que na vida a gente tem oportunidades de renovação, né? Sim. E eu acho que essa questão do espírito natalino, ele possibilita essa reflexão. É claro que não deveria ser a única, né? Deveria ser todos os dias a nossa reflexão, mas é uma oportunidade que a gente, pelo menos uma vez ao ano, né? Tirou. Deixa ele tentar colocar, ele está se encontrando ainda. Agora, né? Vou começar de novo contigo. Alô? Não dá nem pra gente fazer uma dupla sertaneja, né? Não dá. Agora. Você é minha luz estrada, né? Sim. Então você acha importante, isso, né? Eu acho importante, Uhum. Eu vejo mais no sentido, acredito sim nessa questão de que o final de ano propicia uma renovação de ideias, né? Mas acredito que é um momento para mim de fazer um balanço e externar sempre uma gratidão. Primeiro a Deus, porque eu sempre penso que tem tantas pessoas que queriam ter terminado esse ano e não terminaram, por algum motivo. E então o sentimento que vem em mim é de gratidão apenas, mais do que pedir para o ano que vem, que eu quero ser mais organizada, e eu preciso. Mas Caixas lá em casa. tenho caixas externas e internas que precisam ser organizadas, né? Mas um sentimento de gratidão mesmo, de estar aqui, de poder lhe conhecer, poder estar escutando, aprendendo. É mais esse sentimento mesmo de que o final de ano ele propicia esse fechamento com as coisas boas e não tão boas e a possibilidade de um novo que chega, né? 2016. Legal. Na realidade, a vida é feita de ciclos, né? Nascer, morrer, o dia, a noite. Nós temos ciclos. Nós dormimos, acordamos, nós passamos pelo ciclo da infância, pelo ciclo da juventude, pelo ciclo da maturidade. Então, a vida é feita de ciclos. E quando nós instituímos um ciclo, que foi instituído por nós, deve ter algum sentido mais profundo. É claro que não é o fim do mundo, né? Mas é interessante a gente entender que os ciclos devem ser fechados para que se abram novos ciclos. Eu lembro de uma pessoa que eu atendia, em que ele estava se relacionando com uma terceira mulher, já, e ele não tinha fechado o ciclo dele com a primeira esposa. Então, quando a gente não fecha o ciclo,
coisas ficam pendentes para trás e nós ficamos presos ao passado em alguns aspectos. E isso não é bom para a gente. Aí a gente não entende por que não vai para frente. Por que a gente não vai para frente? Por que as coisas parecem emperradas, né? Tem uma prática xamã que eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que fez, que chama-se resgate de alma, essa prática dos índios, né? Então, a pessoa autoriza o xamã, e o xamã vai buscar os pedaços da sua alma que ficaram pelo caminho. E ele, simbolicamente, coloca isso em umas pedras, e essas pedrinhas ele coloca num saco e dá para a pessoa. Por isso, quando vocês enxergarem alguém com um saquinho aqui pendurado, olha, ele fez um resgate de alma. Foi buscar essas partezinhas que ficaram, em que não foram, os ciclos não foram fechados. Que numa linguagem mais psicológica a gente chamaria das gestaltes não fechadas, né? Então, você pode observar, se tiver um círculo, e ele não estiver fechado, você fica com uma cuíra, como diz o nosso caboclo, né? Você fica com uma cuíra de fechar. Porque é uma tendência nossa do fechamento, do equilíbrio, da harmonização. Então, tudo que está... Não podemos ficar neuróticos, como eu vi uma pessoa no banco, em Manaus, eu estava no banco, e tinha umas 5 pessoas, e estávamos assim, aleatoriamente, formando uma fila meio desorganizada lá, e ele chegou, olhou aquilo, aí começou a pegar as pessoas e colocar no caminho que estava delineado no chão. Gente, mas foi um negócio tão surreal, porque ele foi pegando cada um. Aqui, por favor. Aí me pegou, eu era o último, ele me pegou, me colocou, aí ele ficou atrás e disse, agora sim. Meu pai do céu, né? Então não é essa coisa obsessiva, mas os ciclos, eles nos ajudam a cumprir etapas. E o ano é um ciclo, né? Para nós é um ciclo. Para outros povos, o ano é um outro ciclo, mas é dentro desse ciclo que eles funcionam como nós funcionamos durante o dia, organizamos a nossa vida para fechar o dia, a gente conseguir ver o que fez, o que não fez, não é? Então, esse ciclo é importante da gente parar. Às vezes, nós não queremos fazer isso porque nós já prevemos que temos muitas pendências, né? E aí a gente não quer se confrontar com essas pendências. E o que acontece? Muitas vezes nós não fechamos os ciclos, por exemplo, relacionais com nossos entes queridos, pai e mãe, aí eles se vão e nós ficamos no vazio. Puxa, se eu tivesse dito, se eu tivesse falado, se eu tivesse pedido, se eu tivesse dado algo que ele precisava, que ela precisava, e aí a gente fica com esse arrependimento. Hoje eu vejo muito isso no trabalho que faço com constelação familiar, onde há a possibilidade da pessoa dizer para aquele ente que se foi, quando está numa representação por pessoas, por representantes, né, daquela pessoa, o quanto que é libertador para a pessoa dizer para um filho abortado, dizer para um pai que se foi e você não teve a oportunidade de expressar a sua dor. Pasmem, outro dia uma amiga estava com a mãe, havia falecido, e ela tinha a questão da herança, a casa, tinha uma casa. E eles resolveram, então, vender a casa. A casa não vendia. Já estava eu acho que mais de ano, e a casa não vendia. Aí eu virei para ela e disse, amiga, vamos fazer uma constelação para ver o que é que está segurando essa casa? Ela disse, vamos. E nós fizemos a constelação. E quem estava segurando a casa? Ela. Porque não havia dito coisas para a mãe que precisavam ser ditas. E foi tão interessante isso, porque a gente ainda não acredita muito nisso, né? Mas o mundo é energia se movimentando. E nós movimentamos essa energia pela nossa vontade. E quando ela, então, teve a oportunidade de falar com a mãe nessa representação, né, uma representação, a pessoa estava lá, representante lá, paradinho, com o olho fechado no chão. Isso é constelação. É constelação, constelação familiar. E ela foi e disse uma série de coisas para a mãe, chorou muito e tudo mais.
Em 15 dias, a casa foi vendida. Eu perguntei até se eu não tinha uma comissão, assim, né? Na venda da casa. E é muito interessante isso, quando a gente libera, né? Quando a gente fecha um processo e libera aquilo. Vocês devem sentir isso na atuação, por exemplo, dos magistrados, quando há aquela liberação, quando a energia ali foi liberada, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui e nosso juiz foi que estava presidindo. Como é o nome dele? Do lado da de vermelho lá? Ali? Isso. Está olhando para baixo, de óculos. Isso, ele aí do seu lado. Tudo bem? Eu tive uma oportunidade de estar numa audiência. Uma audiência. E eu vou confessar agora aqui para ele, porque ele não sabe do que ia na minha cabeça. Eu fiquei muito aborrecido com ele. Teodoro. Doutor Teodoro. Eu fiquei muito aborrecido. Porque a minha defesa estava montada num pressuposto lá que havia prescrito a reclamação. Mas ele foi direto para a negociação. E ele disse, mas não tem uma proposta, doutor? Né? Aí eu entendi que isso é uma orientação que vocês têm, né? E eu já me fiquei assim, negociação? Mas que negociação? Aí o meu advogado disse, não, isso não tem, porque já prescreveu, papapá. Ele disse, mas vamos ver uma negociação. Aí partiu para outra parte, perguntou se tinha alguma proposta. E eu aqui comecei a ficar chateado com aquilo, aborrecido com aquilo. Mas que negócio é esse? Porque eu, assim, entendendo que eu estava sendo justo, que estava sendo... E eu estava vendo, né, quem estava conduzindo o processo, levando para o outro lado. Eu comecei a me aborrecer com aquilo, né? E aí, já querendo não me conter na cadeira para falar, mas eu fiquei no meu canto. E aí ele foi conduzindo a sessão, e enquanto ele conduzia a sessão, eu fui aqui pensando no que é que estava acontecendo. E por que essa diretriz, ela seria uma diretriz interessante, positiva? E fiquei pensando na outra parte, que era uma empregada de muitos anos, 20 anos, trabalhando. E mesmo que eu olhasse para a minha atitude para com ela, entendendo que eu fui justo, e eu não fui justo pelas leis, eu fui justo por aquilo que eu achava que era justo, que era além das leis. Sempre que ela trabalhou comigo, ela recebeu 2 salários mínimos, sempre. Porque eu valorizo aquele tipo de trabalho, que era quem ficava minhas filhas. Mas ali, eu vou lhe revelar isso agora, começou a se processar na minha cabecinha, em trabalhando com a constelação, que ele não estava tentando resolver apenas um problema ali de dinheiro, né, de ressarcimento, mas talvez de uma energia ruim que estava sendo criada na minha direção e eu na direção daquela pessoa. Quando eu parei para pensar nisso, aí o meu coração se acerenou. Eu disse, isso tem uma sabedoria aí. Eu não sei como é que é a orientação para os magistrados sobre isso, mas tem uma sabedoria, que é, muitas vezes você resolveu, toma tanto, está resolvido, paga, mas aquela pessoa fica remoendo aquilo. Safado, né? Bandida, me tirou tantos R$1.000, não sei o quê. E essa energia, ela se propaga, o que não é saudável. Então, quando nós fechamos um ciclo numa audiência, de uma forma satisfatória, em que as partes verdadeiramente saem se sentindo bem, nós findamos ali um ciclo. Eu findei um ciclo com ela. Eu não tenho mais problemas, porque fica aquele problema, desconfiança, não sei o quê, acabou-se o problema. Então, eu pude aprender naquela sessão, olhando essa questão de como a gente se movimenta nesses ciclos que se abrem e nós devemos fechar. Porque eu atendo pessoas, eu fui num atendimento, por exemplo, num trabalho fora do Estado, e uma pessoa se levantou no 3º dia de trabalho com esse grupo, era um grupo fechado, né, da instituição lá, do órgão.
ela virou e disse: eu queria dizer uma coisa para vocês. E as lágrimas começaram a escorrer, e ela disse: eu não sou prostituta. Eu tenho há 10 anos isso engasgado na minha garganta. Olha só o ciclo que estava aberto, e essa pessoa vivendo com aquelas pessoas que lhe davam uma pecha de prostituta. Porque ela era uma pessoa muito alegre, aquela pessoa que ri, e a gente ri da risada dela, sabe? Aquela gargalhada, e a gente ri. E ela pôde ali fechar um ciclo com os colegas e se libertar daquele processo que estava acontecendo ali. Então, nossa reflexão de hoje é sobre esse ciclo, né, que está se fechando. Final do ano, por mais que seja simbólico, é simbólico mesmo, né? Está se fechando um ciclo. Como é que a gente está nesse fechamento desse ciclo? Então, uma pergunta, agora a gente tem ali, olha só. O tribunal, vou te contar. Não vou mais querer sair daqui, viu? Com esse apoio tecnológico. A pergunta é: para onde você está indo? Para onde você está indo, querida? Pode pegar o microfone, me conte. Vai inverter daqui para lá agora. Olha, responder por último é sempre bom, porque né? Quando ela está falando, já estou pensando. Mas não é justo. É verdade. Aí a gente está sendo justo agora. Isso. Aonde a gente está indo? Acho que só a própria pergunta não já é aonde nós estamos indo. Para onde eu estou indo? Você está indo. Eu digo que eu estou indo naquela coisa que eu acho que eu vou estar indo sempre, que é para me conhecer melhor, né? E aí a própria pergunta para mim já é um caminho, assim. Eu estou indo em busca da onde eu quero estar, assim. A própria pergunta ela fica me martelando. Sim. Todos os dias. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Ainda que eu não tenha essa resposta, eu não saiba lhe dizer agora, assim. Mas a pergunta já é um caminho para mim, né? Para onde eu estou indo? Mas essa resposta eu realmente não posso lhe dar agora, porque eu não tenho ela tão definida assim. Muito bem, muito obrigado. Para onde você está indo, Fernando, né? Fernando. Onde você está indo, Fernando? Eu acho assim que, hoje em dia, depois de muitas terapias, né, que a gente faz, e de muitas descobertas, para mim a pergunta não é mais essa. Sim. Para mim a pergunta é: como eu estou indo? Porque realmente o caminho, o final, a gente apenas idealiza, né? E se a gente sempre idealizar esse caminho final e realmente não aproveitar a caminhada em si, fazendo com que ela seja de felicidade, de tranquilidade, a gente acaba nem curtindo a caminhada e nem tampouco chegando no caminho, no destino onde a gente quer chegar. Então, para mim, hoje em dia, fico mais preocupado em me perguntar como eu estou caminhando. Sim. E não para onde eu estou indo. Eu penso assim. Vai ser o tema do nosso próximo encontro. É como eu estou indo, que é um capítulo à parte, né? Mas a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Para onde você está indo? Bom, tem vários caminhos, né? Na minha vida, acho que na vida de todos, a gente tem muitos objetivos, muitas coisas para fazer. Então, dentre os diversos caminhos que eu tenho trilhado, o caminho que eu tenho mais cuidado é o caminho com os meus filhos. É um caminho que me preocupa, como criar, como educar, como ser parceira, como ser amiga e mãe ao mesmo tempo. Então, esse caminho é um caminho especial para mim. Ok. Muito bem. A gente se pergunta para o caminho porque, você veja, tem até uma frase célebre dizendo assim: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho, né, vale, porque você não sabe para onde está indo, para onde você está indo. E quando a gente focaliza para onde nós estamos indo, se nós, numa metáfora aqui, colocarmos cada passo como um ano, essa avaliação, ela é uma avaliação mais precisa, porque eu avalio se eu estou indo na direção da onde eu quero ir, para onde eu quero ir, ou não. E aí eu tenho a possibilidade de corrigir o passo.
Daí um pouco da resposta também por que dos ciclos, né? Porque os ciclos nos colocam num movimento periódico de avaliação. E aí a gente consegue enxergar se vai corrigindo a rota, né? Pense agora comigo. Quais são os seus sonhos? Só tem pergunta fácil. Só fácil. Quais são os seus sonhos? Pare um pouquinho para pensar. Não vale cola. Quem está olhando para o celular ou copiando, não pode. Quais são os seus sonhos? Eu fiz uma certa vez essa pergunta para um grupo e as pessoas ficaram assim, sonhos? Como dizendo assim, o que é isso? Porque eu já perdi o meu sonho há muito tempo. E eu fico pensando que como é que os nossos filhos, os mais jovens, enxergam uma pessoa e que repercussão tem neles uma pessoa que não tem mais sonhos, ou que parou de sonhar. Uma pessoa que se entregou diante da rotina, das vicissitudes da vida e que não sonha mais. Então isso vai ficar aí. Quais são os seus sonhos? E aí nós vamos fazer agora um exercício de que como é que está a sua vida, um inventário pessoal. Eu vou propor um exercício. Eu pedi que dessem uma folha de papel para cada um. Deram? Não? Então, Simone. Então, quem tiver uma folhinha de papel, não precisa ser grande não, e uma caneta, por favor. Nós temos 3 participantes aqui, eu queria que trouxesse para eles também. E o que vocês vão fazer nesse inventário aqui? Eu vou fazer com vocês um exercício onde vocês vão desenhar um círculo assim. Quem pode ajudar a Simone para ser mais ágil? Ok. É só passar um montinho por cada fila e vai embora. Então, quem for pegando já pode desenhar. Não é um desenho caprichado, não se preocupe com a forma tão caprichada. É um círculo, faça um círculo relativamente grande no meio da página, só para facilitar o desenho. Faça um círculo. Dê 3 folhas, Simone. 3 folhas. E as canetinhas. O que é a tecnologia, né? Tem gente com círculo já feito no celular. É impressionante, né? Bacana isso, né? Quem não tem caneta? Ninguém tem caneta? 3 canetas. 3 canetinhas. 3 canetinhas. Muito bem. Isso vai ficar para você, não se preocupe que você não vai ser compartilhado com ninguém isso aí. É seu, tá? Eu vou aproveitar porque vocês não têm tempo, né? A gente não tem tempo. Não é essa a nossa reclamação? De não ter tempo? Como agora vocês estão no tempo comigo aqui, eu vou dar esse tempo para vocês. Pronto. Facilitou, né? Agora vocês têm tempo para fazer isso. Então façam esse círculo, dividam ele em 8 partes. E cada parte, cada eixozinho aí, você vai fazer essa numeração, dividir em 5, numa pontuação de 1 a 5. 0 no meio, 1, 2, 3, 4, 5. Apenas uma numeração. E você vai fazer isso aí em toda a folha. E aqui há uma sugestão. Cada fatia dessa pizza vai ser uma área da sua vida.
que eu estou aí sugerindo para esse exercício apenas que você coloque a área financeira, localize a parte da pizza que é a área financeira, a parte profissional, a sua área profissional, a sua saúde, o seu lazer, a área familiar, a área